Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto E Vendo as Multidões. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreveu foi a irmã Erika Andrews. Então, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isso dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos abençoes de forma que nós possamos entender direitinho do que se trata a compaixão, o que é ter compaixão por nosso próximo. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa o que fazemos de errado e continue a ter compaixão de nós, Senhor. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto hoje é bem pequenininho, tá lá em Mateus, no livro de Mateus, no Novo Testamento, é o capítulo 9, versículos 35 a 38. E diz assim, ó: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se E Vendo as Multidões. E o versículo escolhido pela irmã Erika Andrews é o 36, que diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, de acordo com o dicionário, compaixão significa um sentimento de pesar, mas é um pesar que a gente sente pelo sofrimento dos outros, sabe? E dá aquela vontade enorme de tentar ajudar, de fazer alguma coisa, de fazer com que aquela situação seja mudada, né? Que a gente possa confortar aquela pessoa que está precisando. Então, esse é um tema que está em toda a Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia vai estar, de alguma forma, apontando para compaixão. A compaixão, que é esse sentimento de pesar pelo sofrimento alheio, que desperta o desejo de fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus é um Deus compassivo. Então, obviamente, a sua palavra, a santa palavra, só podia ter a ver com compaixão, né? No Salmo 145, versículo 8, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Então, o Senhor tem compaixão de nós. É por isso que Ele mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Porque a hora que Ele viu a miséria em que nós nos encontrávamos, sem salvação, perdidos, Ele ficou com tanta pena de nós, sentiu tanta compaixão que falou: vou enviar meu filho para morrer para esse povo aí, porque é necessário que se faça alguma coisa por eles. Então, a compaixão, logicamente, ela é evidenciada onde? Em Jesus Cristo. Não existe um ato maior de compaixão, que é o fato de alguém dar a vida em prol de outra pessoa. Então, só no Evangelho de Mateus, por exemplo, há outros episódios em que Jesus demonstra compaixão ao ver as multidões. Então, nos versículos 14 do capítulo 14. Então, capítulo 14, versículo 14, e no versículo 32, versículo 15, dizem assim, ó: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Então, é por isso que Jesus Cristo acabou multiplicando o pão
e os peixinhos, porque ele olhou para aquela multidão, teve pena, teve compaixão e pensou: vou fazer algo por eles, para tentar solucionar esse problema, para solucionar este problema. Então, isso é que é compaixão. Então, assim, a compaixão é algo que você pode ver lá em Gálatas 6:9, diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, a compaixão é isso, é sempre você procurar fazer o bem, fazer algo de melhor para que você possa beneficiar o outro. Então, no texto em destaque de Mateus, né, Jesus encheu-se de compaixão ao ver que por onde ele andava encontrava inúmeras pessoas aflitas e muita gente preparada para receber o evangelho, né? Porque elas não estavam só doentes, angustiadas, mas elas estavam sedentas de preencher aquele vazio que existe dentro de cada pessoa sem Deus. Então, quando Jesus olhava para aquelas pessoas, ele via a necessidade que elas tinham do evangelho. Lembrando sempre que evangelhos são as boas novas, né? Mas não tinham pessoas que tinham vocação para discipular, não pessoas suficientes. Quer dizer que tinham multidões de pessoas necessitando de Jesus Cristo e poucas pessoas que estavam vocacionadas, direcionadas, a fim, né, de realmente levar o evangelho a essas pessoas. Então, a fim de aplacar tal necessidade, Jesus convocou seus discípulos e disse para ele: olha, vocês vão ter que orar para que hajam mais pessoas, para que mais pessoas possam orar a Deus, para que Ele envie gente que esteja disposta e vocacionada para trabalhar para o reino de Deus. Então, hoje, a população mundial ultrapassa 7 bilhões de pessoas. É gente para dedéu. E assim, nunca houve tanta necessidade de pessoas vocacionadas para trabalhar para Jesus, para o reino de Deus, como hoje. E a cada dia a necessidade vai aumentar cada vez mais, porque cada vez mais surgem mais pessoas e mais pessoas sem Jesus. Eu gosto muito de lembrar que assim, apesar de nós acharmos que só longe, muito longe, né? Existem pessoas que necessitam de Jesus e que aqui na civilização, no mundo urbano, todo mundo ouviu falar de Jesus. Então, isso é uma falácia, é um engano, porque sim, existem pessoas que sabem que Jesus Cristo existe, que ele veio no mundo, enfim. Falam de Jesus como falam de Buda, como falam de Hare Krishna, enfim, de qualquer outra pessoa, mas não conhecem Jesus Cristo como Salvador, como aquele que veio para nos salvar, nos redimir. Então, é necessário que nós falemos de Cristo, do sacrifício dele, do que ele fez, o plano da salvação para as pessoas. Porque as pessoas já ouviram falar de Jesus, Jesus existe. Mas não é só isso, nós temos que falar do que Jesus veio fazer, do seu imenso amor, do seu plano de cancelar a nossa dívida, de impedir que nós acabemos indo para o inferno numa eternidade separada totalmente de Deus. Então, não é porque existe internet, existe rádio, televisão, que todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? Tem que ouvir falar do jeito certo. Então, quanto mais pessoas tem no mundo, mais necessidade temos de pessoas vocacionadas. Então, que a gente possa olhar as multidões e ficar com pena, se compadecer delas. E que a gente vá fazendo o nosso trabalho para aquilo que Jesus nos conclama a fazer, que é falar de Jesus para toda criatura, né? A gente tem que discipular quem está ao nosso redor e orar sempre para que Deus envie outros trabalhadores a lugares onde nós ainda não chegamos ou lugares onde não podemos chegar. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de se compadecer das pessoas.
as pessoas estão indo para o inferno e nós não estamos fazendo o que devemos fazer. Muitas vezes nós falamos de língua para fora, de boca para fora, mas assim não fazemos o melhor. E sempre é possível fazer algo de melhor. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre um menino de 6 anos. Essa criancinha, ela estava com leucemia. Ele estava no estado terminal. Então, assim, a mãe dela, a mãe deste menino, estava acompanhando essa criança no hospital e o coração dela estava com muita tristeza, muita angústia. E assim, ela tinha o sonho, né, que o filho dela crescesse, que ele pudesse realizar os sonhos dele também, né? O sonho dela eram os sonhos dele. Mas aí ela estava vendo, né, que a doença a cada dia estava aumentando e estava destruindo a vida do seu filho, né? Então um dia a mãe perguntou para o filhinho: Filho, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando você crescer, né? Aí a criança diz: mamãe, eu sempre quis ser bombeiro. Aí a mãe disse: nós vamos ver o que a gente pode fazer. E apesar de ser mãe, ela sentiu compaixão por seu filho, né? E ela ficou pensando como ela poderia fazer para ajudar. Aí naquele mesmo dia, o que ela fez? Ela foi lá num corpo de bombeiros, foi até lá um batalhão e contou para o comandante a situação do seu filho e perguntou se era possível que ele autorizasse que o filho dela desse uma volta no carro de bombeiros, só ali em torno do quarteirão. Aí o chefe dos bombeiros, que teve muita compaixão daquela situação, disse: nós podemos fazer mais do que isso. E aí disse para ela: ó, se você tiver com o seu filho pronto às 7 horas da manhã, nós vamos fazer uma surpresa para ele. A gente vai buscá-lo lá no hospital e ele vai poder passar um dia inteirinho na nossa rotina de bombeiro e atender as chamadas de incêndio conosco. Vai ser um dia inesquecível para ele. E olha, eu digo mais, se você der as medidas dele, nós vamos conseguir um uniforme completo para o seu filho, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, casaco amarelo, igual a gente veste, e as botas também. Aí, uma semana depois, o bombeiro-chefe foi lá no hospital, pegou o garoto, vestiu o uniforme de bombeiro, escoltou o menino do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. E o menino estava assim, radiante. E o bombeiro-chefe sempre assim, muito compassivo com a situação daquela criança. E o menino ficou lá sentado atrás, né, no caminhão, foi até o quartel-general. Aquele dia teve 3 chamados e ele foi lá, fraquinho do jeito que ele estava, mas ele pôde ver tudo o que estava acontecendo. E ele foi em 3 lugares diferentes. Ele foi no carro especial do Corpo de Bombeiros, ele foi na van dos paramédicos, ele foi no tanque. Nossa, ele estava na maior alegria. E os bombeiros dispensaram a ele toda a atenção possível, porque tiveram muita compaixão daquele menino. Na hora que viram aquela situação, ele só tinha 6 aninhos. E assim foi. E o menino que já estava assim numa fase terminal ainda teve a vida prolongada por mais 3 meses, porque o astral dele ficou muito elevado depois daquele passeio lá no Corpo de Bombeiros. Mas uma noite, todas as funções vitais daquela criança começaram a cair drasticamente. E a mãe decidiu chamar toda a família lá para o hospital, né? Porque já era hora de se despedir. Aí o que ela se lembrou? Ela se lembrou com emoção como que o bombeiro tinha tido compaixão do filho dela e pediu para a enfermeira se poderia fazer uma ligação para o chefe da corporação. E perguntou para ele se seria possível que ele fosse até o hospital naquele momento trágico, né? Para ficar com o menino, já que ele estava nos últimos momentos da vida dele. E aí o bombeiro-chefe, cheio de compaixão, disse: fique tranquilo, nós poderemos fazer mais do que isso.
nós estaremos aí em 5 minutos. A senhora só avise, né, que as sirenes, aquele mundo de carro, as luzes, não tem nada a ver com o risco. É apenas que o Corpo de Bombeiros vai visitar mais uma vez um dos seus distintos integrantes. Aí pediu para ela abrir a janela do quarto e assim ficou combinado. 5 minutos depois, aí veio uma van, um caminhão, aquela escada mais giros, chegaram lá no hospital, estenderam a escada até onde o garoto estava e 16 bombeiros subiram para o quarto do garoto. E aí, com a permissão da mãe dele, seguraram a mãozinha dele e falaram: olha, a gente ama você, você é muito importante para nós, porque eles estavam cheios de compaixão no coração. E aí, com a voz bem fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe disse: sim, você é um dos melhores bombeiros que nós temos. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Então, a nossa história termina assim. E faz uma pergunta: e você, diante dessa demanda de se pregar o evangelho, dessa demanda de pessoas vocacionadas, dessa demanda de ajudar o próximo, como é que você tem feito? Será que você poderia fazer melhor do que você tem feito? Será que você poderia fazer como esses bombeiros que sempre poderiam fazer um pouco mais do que a mãe do menino pediu? Então, novamente eu lembro os irmãos de Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. E assim, pregar o evangelho a toda criatura é um bem maior. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim. Que a nossa oração seja: Senhor, enche-nos de compaixão pelos perdidos. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.